Antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente o que você achou do vídeo. Nos ajude a continuar trazendo mais vídeos com esse tema. Se você viveu uma experiência parecida, nos conte como foi a sua história. Nos dê o seu relato. Os obsessores são seres cujo seu espírito está preso à matéria, pessoa ou sentimentos e que podem causar muitos transtornos da vida de um indivíduo, podendo influenciar em algumas de suas atitudes, afetando também seu psicológico e físico. Essas criaturas costumam ficar em cantos para ver tudo o que está ao seu redor sem ser notado. A obsessão é mais comum do que se imagina e requer um esforço enorme da vítima para se libertar. Sertão Assombrado. Meu nome é Eduarda. Eu vim contar um fato que aconteceu comigo e tenho pessoas para provar e também fotos. Eu sou uma adolescente que não acredito muito nesse tipo de coisa, mas até que aconteceu comigo. Ao passar do tempo, eu me mudei para uma tal localidade que, onde eu morava, lá não tinha internet. Então a internet a gente teria que usar lá perto do familiar meu. Todas as noites a gente ia para lá. E como esse familiar meu era muito próximo, eu passava a maior parte do meu tempo lá na casa dele, porque geralmente era férias e eu não tinha muito o que fazer. Ao passar do tempo, eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa muito, psicologicamente muito frágil. Qualquer coisa me abalava. E eu passei a depender de remédios para poder dormir. Meus sonhos não tinham mais significados e os significados que tinham eram muito ruins. Uma certa noite eu escutei uma voz e sempre o alvo era meu marido. Escutei essa voz falando que era para me bater, que me deixava em paz. Só que eu pensava que era por da minha cabeça. Mas não, essa voz começou a ficar mais alta e com mais tipo soberba em cima de mim, como se mandasse em mim. E eu comecei a obedecer, porque isso ia se acabar com o meu psicológico, que já estava acabando, porque isso era chato, ninguém acreditava em mim, do que eu falava. Comecei a tomar remédios, como eu já falei, e comecei a melhorar um pouco, pelo menos na parte de dormir, porque era muito difícil. Dormia, acordava, via as pessoas, via vultos, e conforme o tempo ia passando, mais pior ia ficando minha situação, como se essa casa onde eu morasse estava sugando minhas energias, tá entendendo? Minha felicidade, tipo, algo bom da minha vida. Então eu comecei a viver totalmente só por viver. Muitas das vezes chegava e perguntava assim pra mim mesmo: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não tem nenhum propósito na minha vida, eu não tô vivendo. Tô vivendo pra quê? Só pra passar por isso. Então uma vez eu pensei assim: não, por que não parar com isso? Teve uma noite que eu acordei e a última coisa que eu escutei foi que se tu matar ele, eu te deixo em paz. E era isso que eu queria, paz, que eu não aguentava mais isso. Eu sempre fui uma pessoa, antes disso acontecer comigo, eu sempre fui uma pessoa que não acreditava nisso. Eu sempre tentava me esconder desse tipo de coisa, porque realmente isso não é uma coisa que... Como não aconteceu comigo, eu vejo só pessoas relatando, eu não acreditava. Aí pra mim eu não tava nem ligando, né? Mas quando isso aconteceu comigo, eu fiquei totalmente destruída, porque eu não tinha nenhuma defesa. A única defesa que eu podia ter era Deus, né? E assim, nem passou pela minha cabeça e procurar essa defesa, né? Aí teve uma noite que eu acordei, eu cochilava e acordava, cochilava e acordava. Teve uma noite que eu acordei com aquela voz me perturbando, falando assim. O único material que eu tinha em minha vista era um cabo do carregador, né? Aí simplesmente eu pensei assim, ele falou, tenho certeza disso, né? Como se fosse hoje. Eu escutei assim: se tu pegar, eu te deixo em paz, mas não é tu. Eu escutei assim: mas não é tu. Quando eu falo isso, me dá uma dor muito grande no meu peito, porque eu me sinto muito culpada por isso. E nesse dia que esse fato ocorreu, né, que eu tentei me mutilar e tentar contra a minha própria vida, o Matheus tentou não deixar, né, até porque eu tava com aquele planejamento de tirar a minha vida. E eu comecei a tentar, tipo, agredir ele, pensando que ele estava contra mim. Aí eu simplesmente tentei agredir ele. Ele ligou pra tia dele, que é sensitiva. E só ela poderia me ajudar, porque ela sabia o que eu estava passando. Porque a maioria das pessoas dizia que isso era coisa da minha cabeça, isso era normal, que era para me procurar ajuda do psicólogo. Sendo que eu já tinha procurado e não estava resolvendo.
Aí ela chegou lá, na hora que ela abriu a porta, o clima estava tão pesado de uma maneira que se você colocasse, nem chegasse a entrar, você ficava se arrupiando. E fora isso, eu me lembro também que ela me ajudou bastante nessa questão, porque eu passei uma semana na casa dela, até recuperar meu psicológico, arrumar uma casa para mim morar e sair de longe daquela que eu estava frequentando. Porque a casa que eu frequentava, ela morava antigamente, tá entendendo? Ela morava antigamente. E onde morava lá, como eu falei, eram parentes meus. Então eu frequentava lá, tal, e era onde antigamente ela morava. Então ela sabia o que estava passando, o que se passava naquela casa e o que estava passando na minha vida por ela ser mais próxima a mim. Então quer dizer que você ficou tranquila após sair da casa? Fiquei porque eu não estava mais aguentando. Era coisa demais pra mim. Pra mim aquela casa ali tava tipo me expulsando. Ou eu saía por boa vontade, ou eu tentava contar minha vida. A gente só acredita naquilo que a pessoa tá vendo e falando com a gente, tá entendendo? Tipo, eu comecei a acreditar nisso porque eu não tava vendo aquela pessoa falando pra mim. E você não poderia acreditar em mim porque você não tava vendo a mesma coisa que eu ouvia, a mesma coisa que eu sentia. Eu falava com as pessoas diziam que era coisa da minha cabeça, mas eu super entendo porque elas não ouviam, elas não viam, elas não sentiam, elas não dormiam comigo. Só quem sabe o que eu passei foi as pessoas que estavam ao meu lado, ao meu redor. Muitas das vezes a gente pensa que é frescura, que é bobagem e tal, mas você só sabe o que é que aquela pessoa passa ou passou quando você está ao lado dela ou quando você passa pela mesma situação. Comecei para a igreja e quando eu percebi que eu comecei para a igreja, eu comecei a me libertar cada vez mais. Mas sempre quando chegava à noite, quando dava 6 horas da noite, a gente já começava aquela angústia, minha alma começava a gelar, meus pés também. Eu ficava com um problema enorme de ansiedade, enorme, sabe, enorme mesmo. Eu sempre dormia mais primeiro que meu marido. Eu sempre dormia primeiro por causa dos remédios, né, que eu tomava e dormia primeiro. Aí, antigamente, quando eu não tinha esse problema que eu tava, que era esse problema que eu não sei o que era, não sei se era depressão, ansiedade, não sei o que estava acontecendo comigo, eu dormia, aí antigamente eu tirava as fotos, né, tirava foto do Matheus dormindo, pra mostrar coisa de casal, né. Aí dessa vez o Matheus tirou minha, né. Quando foi no outro dia, eu fui pra escola, como de costume, fui pra escola, voltei em casa e eu falei assim, vai, Matheus, tirou uma foto minha. Aí quando eu olhei na foto, percebi que não tinha só eu. Não tinha só eu e o meu marido, tinha outra pessoa atrás da gente. Então eu fiquei assim, né? Eu fiquei pensando em todos os motivos óbvios pra me tirar isso da cabeça, né? Porque eu já tava com o psicológico chato como tava. Não conseguia dormir. Isso ainda por cima, cara, isso já era demais pra mim. Tentei procurar se não era flash, pode ver que na foto não tem flash. Só tem a gente no quarto, deitada no peito dele e ele do lado de aquela coisa atrás dele. Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo, porque eu não acreditava nisso. Eu tentei, muitas das vezes quando eu mostro essa foto para as pessoas é montagem, tal. Mas eu juro, não é montagem. Tentei no máximo procurar motivos óbvios. Quando eu tava fazendo alguma coisa na cozinha, a sala era perto da cozinha. E pra mim, toda vez o Matheus estava vindo, e toda vez quando eu olhava para trás, a gente ficava balançando, sabe? Eu pensava que era vento, mas não, eu só vivia com as portas trancadas, porque qualidade pra mim é Ave Maria, pelo amor de Deus. Procurei ajuda na igreja, graças a Deus, nunca mais nem apareceu isso pra mim, e hoje eu tô com o meu psicológico muito melhor do que era. E isso me deixou bastante assombrada.